Meus prezados irmãos, queridos amigos, meus distintos alunos, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Essa feita é para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje a lição de número 2, de 9 de julho de 2023. Nós estamos aí na segunda lição do terceiro trimestre desse ano. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido e até aqui podemos estar transmitindo o ensinamento da Sua Palavra. E hoje nós estaremos tratando de um título muito importante, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Esse é o título da nossa lição, deturpação da doutrina do pecado. Ou seja, a lição irá trabalhar sobre, focar sobre a questão do pecado e como essa doutrina ela tem sido desvirtuada, ela tem sido desviada no seu foco, ela tem sido adulterada com o passar do tempo, exatamente porque, em cumprimento com o que a Bíblia mesmo ensina, ela disse que chegaria um momento, uma época, em que o homem não suportaria mais a sã doutrina. Daí a deturpação, daí a tentativa de fazer com que o pecado ele pareça ser menos nocivo, ele pareça ser algo aceitável. Porém, é necessário que nós entendamos que, à luz da palavra de Deus, o que é pecado é pecado. A moral divina é uma moral absoluta. Aquilo que Deus condenou há 2000 anos atrás, Ele continua condenando. E é necessário que cada um de nós, enquanto igreja, nós estejamos atentos para essa realidade e que nós, enquanto ensinadores da palavra de Deus, você que é líder, você tem a obrigação de pregar a doutrina bíblica, pregar contra o pecado, que é uma doutrina bíblica. O pecado é uma doutrina bíblica, o pecado é algo real, é algo que atingiu a humanidade, que não pode ser relativizado. Então esse é o título da lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áureo, ele está aí no livro de Romanos, o capítulo de número 3, o verso de número 20. E esse verso ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou explicá-lo nesse momento, mas só apenas vou lê-lo. Diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática nos afirma o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Eu acho bem interessante essa verdade prática, porque ela traz algo aqui bastante significativo, que geralmente muitos tentam jogar a culpa do pecado em Adão, mas é necessário que nós entendamos que em Adão estava a humanidade. Então, o pecado de Adão era o pecado da humanidade. Isso quer dizer, qualquer homem que estivesse no lugar de Adão faria a mesma coisa. Essa é a realidade. Mas, a despeito de tentar culpar os nossos primeiros pais, que foram eles que pecaram, para esses que tentam usar desse argumento, é necessário que você entenda que Adão ele pecou, ele fracassou, mas a Bíblia diz que Deus mandou o último Adão, que foi Jesus Cristo, sem pecado. Ele não pecou, ele foi fiel a Deus como homem, ele foi obediente a Deus até o fim, para que por meio dele nós alcançássemos o perdão do pecado. Então, se você culpa Adão por ter pecado, você não é indesculpável diante de Deus,
porque para isso Deus enviou Jesus para ser exatamente a remissão do nosso pecado. Então Adão, ele fracassou, Jesus, ele venceu, e por ele nós podemos, por meio de Jesus, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Então o homem, ele é indesculpável diante de Deus. A desculpa que muitos tentam dar de que a culpa não é dele, que foi Adão que pecou e não foi ele, portanto ele não deve ser punido, mas você não será punido, e é interessante que você entenda isso, e cada um de nós que estamos diante da palavra de Deus, e essa verdade eu quero deixar bem clara para cada um de nós, você não será punido pelo pecado de Adão, você será punido pelo seu próprio pecado. Porque você é pecador e você tem a oportunidade de receber a purificação dos seus pecados através de Cristo, que foi o remédio de Deus para o pecado da humanidade. Portanto, você é indesculpável diante de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 3, verso 9 ao 20. Mas eu quero ler, no capítulo 2, eu quero ler só alguns versos do capítulo 2, verso 11 e 12 do capítulo 2 do livro de Romanos, diz-nos o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, falando dos gentios, ou daqueles que não tinham a lei antes do surgimento da lei. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui fala daqueles que não tinham lei e daqueles que viveram debaixo da lei, que é no caso aqui os judeus, ou até mesmo os judeus antes da lei. Mas aí na sequência, no capítulo 3, a lição nos apresenta o verso 9, mas eu quero ler o verso 1 ao 4, anterior aí ao versículo 9, diz o seguinte: qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, já que a circuncisão era o símbolo do pacto entre Deus e Abraão e o povo judeu. E aí aqui Paulo, aos Romanos, ele faz uma pergunta: qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí no verso 2 ele faz a pergunta, uma pergunta retórica, ele responde: muita. Dentre as vantagens ele vai dizer: as palavras de Deus lhes foram confiadas. Ou seja, a palavra de Deus foi entregue aos judeus, o Messias veio dos judeus, a promessa era para o judeu seria o povo pelo qual o mundo seria alcançado. Então todas essas são, vamos dizer assim, as vantagens de ser um judeu. Então aqui Paulo está apresentando as vantagens de ser um judeu. Mas aí na sequência, no verso 3, ele diz o seguinte: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Aí o verso 4: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí no verso, que é o verso que a lição apresenta, o verso 9, nós temos aí a sequência do texto que fica agora melhor nós contextualizarmos. Aí a lição apresenta do capítulo 3, o verso 9 até o verso de número 20. O verso 9 diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes do que quem? Do que os judeus, que agora Paulo está dizendo aos gentios. Falou sobre os judeus, os que pecaram com a lei ou sem a lei, e agora Paulo então faz essa pergunta: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, ele responde retoricamente, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, que grego aqui
é uma representação dos gentios, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então Paulo está dizendo aqui que anteriormente ele falou sobre a condição do judeu, do povo da lei, povo esse que tinha pecado contra Deus, apesar das vantagens de ser judeu, da promessa ter sido para eles, mas que eles pecaram. E ao pecarem, eles ficaram afastados, vamos dizer assim, ou estão afastados até o tempo determinado dos gentios, afastados aí da posse da promessa em relação ao judeu, e então entra o tempo do gentio, que é pela rejeição dos judeus a Cristo, que a Bíblia diz que Cristo veio para o que era seu, que era o povo judeu, mas os seus não o receberam, todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas aí Paulo leva ao questionamento. Então agora, porque os judeus rejeitaram a Cristo e entrou então o tempo dos gentios, os gentios são melhores do que os judeus? E aí ele vai e faz essa pergunta retórica. Pois que somos nós mais excelentes? E ele responde, de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos, eu já vos ensinei anteriormente, que tanto judeu como grego, ou seja, como gentios, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos são igualmente pecadores diante de Deus. Nem judeu, nem gentio, nenhum é melhor do que o outro, porque todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Aí o verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, nem entre judeus, nem entre gentios existe um justo sequer. Então todos estão igualmente debaixo do pecado, todos carecem igualmente da graça e da misericórdia de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Ou seja, para que os gentios eles não se vangloriam, achando que são melhores pelo fato dos judeus terem rejeitado a Cristo e aí então a salvação ser oferecida aos gentios. Não, Paulo está dizendo que todos estão debaixo do pecado e não há um justo sequer diante de Deus. Aí o verso 11, ele vai dizer, não há ninguém que entenda, ou seja, não há um justo, não há ninguém que entenda a vontade de Deus, aqui entenda, no sentido, ninguém que reconheça e faça a vontade de Deus, que entenda a vontade de Deus, não há ninguém que entenda, ou seja, o homem se desviou de Deus, a sua inclinação é para o mal, ele se tornou nécio, se tornou louco, ele não entende os propósitos de Deus, essa é a ideia, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ou seja, não há nenhum homem que por conta própria, pelo seu próprio entendimento, ele faça a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí verso 12, todos extraviaram, ou seja, todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, não tem nenhuma utilidade para Deus. A Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus. O homem tornou inútil. Inútil é aquilo que não funciona. O que é uma coisa inútil? Algo que não funciona, que não serve. Então o homem se tornou inútil, se tornou inimigo de Deus. Ele não serve para Deus por causa do pecado. Ele não tinha nenhuma serventia. É isso que Paulo está dizendo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, não há nenhum homem que faça o bem, não há um sequer. Não há nenhum homem que tenha condição de fazer o bem por vontade própria. Por quê? Porque a inclinação do homem é continuamente má. O homem só tem vontade de fazer o mal. Por quê? Porque uma vez que o pecado alcançou o homem ele foi destituído da glória de Deus. A imagem de Deus foi manchada no homem.
Daí o homem, ele não tem condição, se não for pela ajuda divina, ele não tem condição de fazer o bem por conta própria, se não for por uma intervenção divina. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então não há quem faça o bem, não há nenhum só. Verso 13. A sua garganta, e falando do homem no estado de pecado, a sua garganta é um sepulcro aberto. Aqui garganta, sepulcro são, é claro, metáforas mostrando a situação do homem, ou seja, que da sua garganta, aqui garganta é tomado, aqui é a metonímia, tomado no lugar de voz, entendeu? A garganta, que seria a voz, o que o homem fala, é um sepulcro aberto, ou seja, só sai podridão do homem. Da sua fala, da sua boca, só sai blasfêmia, só sai imundície. Então, da sua garganta, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trata enganosamente, ou seja, o homem engana, o homem mente. Faz parte da natureza do homem decaído, enganar, mentir, pecar, falar contra Deus, inclusive. Então, com a língua tratam enganosamente, enganam um ao outro. Peçonha de áspide, isso aqui é muito interessante, ou seja, veneno de cobra de áspide está debaixo dos seus lábios. A Bíblia fala o quão a língua é perigosa, que com a língua o homem, ele ao mesmo tempo, ele quer bem dizer a Deus, mas ele amaldiçoa o próximo. Pela língua a Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas que é difícil de ser domada, porque ela é como uma faísca que coloca fogo em toda uma floresta. Tal é o poder maligno da língua. Então é isso que o texto está dizendo. Olha, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. É isso que sai da boca do homem, porque é disso que está o seu coração. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o coração do homem, ao pecar contra Deus, ao decair da presença de Deus, ele se encheu de pecado, encheu de amargura, encheu de maldição, e a sua boca fala exatamente daquilo que ele é próprio, o pecado, a mentira, o engano, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Aí o verso 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou seja, pés aqui também é uma metáfora. Aqui quando fala de pé, tomando uma parte do corpo, também é uma metonímia, uma figura de linguagem, para se referir pé aqui como o pé é essa parte do corpo humano responsável por nos mover de um lado para o outro. Então pé aqui tem sentido das atitudes, daquilo que o homem faz, as ações do homem. Seria essa a linguagem. Então os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou seja, as suas ações são para ferir o outro. Aqui derramar sangue, aqui não é só apenas sangue no sentido real de matar alguém, mas é no sentido de fazer o mal, de ter as mãos sujas de sangue. O que é ter a mão suja de sangue? Por exemplo, quando eu conquisto, eu tomo o lugar de outro, que não é o meu lugar, e eu prospero materialmente, por exemplo, esse bem que eu alcancei, ele é um bem que eu tenho as minhas mãos, os meus pés sujos de sangue, porque custou o lugar de outro, custou o suor de outro, custou a posição de outro, eu fui injusto. E também, é claro, os pés ligeiros para derramar sangue, também no sentido de fazer mal ao outro. O homem se tornou, a inclinação dos seus pensamentos se tornou continuamente má. Depois do pecado, a inclinação se tornou má. Verso 16, em seus caminhos há destruição e miséria, ou seja, por onde o homem passa, ele causa destruição, ele atrai a miséria por causa do pecado. Verso 17, e não conheceram o caminho da paz. O próprio Jesus, ele é a paz, ele veio como sendo o príncipe da paz, ele era a própria paz.
mas a Bíblia diz que os homens não o conheceram, os homens rejeitaram a luz, rejeitaram a paz do mundo, como continuam rejeitando na atualidade. Então eles não conhecem o caminho da paz, por isso a guerra entre os homens, a guerra pelo poder, a guerra entre as famílias, a guerra entre as nações. Por que existem as guerras de fato? Porque o coração do homem está em guerra. Desde quando o homem pecou contra Deus, ele cobiça o que é do outro. Ele cobiça poder, ele cobiça posição. E só existe as brigas, as guerras de fato, porque o coração do ser humano está em guerra. Ele não está em paz. E somente ao ter um encontro com Cristo, ele vai encontrar a verdadeira paz. Portanto, não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, ou seja, perderam o temor de Deus. A Bíblia nos diz que pelo temor de Deus é que o homem se desvia do mal. Então o homem, quando ele desobedeceu a Deus, nossos primeiros pais, e nós na atualidade, quando desobedecemos a Deus, nós perdemos o temor de Deus. E ao perder o temor de Deus, o homem faz todo tipo de mal e nem sequer isso pesa na sua consciência. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do caminho mau, o homem se desvia do mal. Portanto, não há temor de Deus diante de seus olhos. Verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei foi dada exatamente para mostrar ao homem o seu estado de pecado. Quando Deus deu a lei a Moisés e as leis que existem nos nossos dias, quando a lei foi dada, ela foi dada exatamente para mostrar ao homem no que ele errava, para mostrar ao homem o seu pecado. Mas a lei por si, mesmo a lei sendo santa, no caso a lei de Moisés, sendo dada por Deus, sendo uma lei perfeita, mas a lei ela não dava ao homem a condição de se salvar. O papel da lei era de um aio, de um guia, de apontar o pecado do homem e ao mesmo tempo mostrar ao homem a necessidade que ele tinha de um Salvador. Essa era a única função da lei, trazer à luz o pecado e mostrar ao homem, como tudo na lei era uma sombra de algo que estava por vir, era figura do que viria e apontava para um Redentor, que é Jesus que veio, mas porém o homem ele não entendeu o propósito da lei. Ele acabou simplesmente vendo o seu pecado, mas tentando, sem conseguir, viver a própria lei como se a lei fosse um fim em si, quando na verdade a lei apenas apontava a incapacidade do homem e ao mesmo tempo apontava para Cristo, para o Cordeiro de Deus. Daí todo o cerimonial da lei, toda a simbologia do tabernáculo, tudo aquilo apontava para a promessa que Deus havia feito, inclusive a Adão, o primeiro homem, desde quando ele pecou, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus já, desde a queda do homem, apontou para o homem, mostrou para o homem que viria alguém que redimiria o homem do seu pecado. Portanto, aqui o texto ele deixa bem claro em relação a isso. Sabemos que, como aí o verso 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei era para mostrar ao homem a sua incapacidade, mas ela apontava para Deus. Seja, a Bíblia enquanto lei de Deus, que a lei de Deus não se resume aos 10 mandamentos, toda a Escritura também é a lei de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Essa é a leitura que devemos ter em relação à palavra de Deus, como a lei, os mandamentos, os princípios divinos,
para o homem é aproximar-se de Deus. Inclusive, a palavra de Deus, desde o Antigo, o Gênesis, Apocalipse, ela tem como único referente, único centro, Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o assunto central da Bíblia, exatamente o que? A redenção do homem em Cristo, mostrando o quê? Que todos estão debaixo do pecado e todos precisam chegar a Deus, porém, por intermédio de Cristo Jesus, que é o único meio do homem chegar a Deus. Então essa é a função da lei, tanto lá da lei de Moisés, quanto dos profetas, os salmos, o Novo Testamento, é mostrar ao homem o plano de redenção, mostrar que Cristo foi o Cordeiro de Deus, Cristo veio, se tornou carne, sofreu, morreu, ressuscitou para reconciliar o homem com Deus, o homem com aquele, com o qual ele havia pecado, do qual ele havia se distanciado por meio do pecado. Aí o verso 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, ou seja, nenhum homem será justificado diante de Deus por praticar alguma coisa. A lei tinha lá todo o cerimonial, a lei, a parte cerimonial de trazer animais em sacrifício, mas tudo aquilo era uma simbologia. Guardar o sábado, fazer isso, aquilo, outro, mas nada daquilo era para a salvação do homem. Aquilo ali era simplesmente apontando para Cristo, era como uma espécie de um paliativo ou de um simbolismo, melhor dizendo, já que a lei ela não tirava o pecado, ela encobria, ou seja, momentaneamente o homem cumpria com aquelas responsabilidades, mas na esperança, esse era o sentido da lei, de que alguém viria pagar o preço definitivo, não encobrir, mas tirar o pecado do homem. E este ser este ser capaz de fazer isso foi exatamente Jesus Cristo. Quando ele aparece em carne a João Batista, por exemplo, para ser batizado, João Batista naquele momento ele reconhece que aquele era o Cristo e todos já aguardavam o Cristo, o prometido, e então João ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Daí o texto ele deixa bem claro que nenhuma carne seria ou será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei só faz apontar, mostrar ao homem que ele é um pecador e ao mesmo tempo mostrar a necessidade de um grande Salvador. Essa é a função da lei. Daí todos, absolutamente todos, precisarem passar pelo Calvário, precisarem ter um encontro com Cristo. O comentário da lição, a introdução nos apresenta. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então, nós temos aqui na introdução, já mostrando o que a lição vai tratar, que é a queda do homem no Éden, e por meio dessa queda, o homem ele ficou fadado ao pecado, e somente a regeneração, através de Cristo Jesus, somente por esse meio, o homem pode se libertar do pecado e das consequências do pecado, e tendo então uma vida transformada pela obra redentiva de Cristo Jesus. Não obstante, por influência, aí é um ponto que a lição vai tratar também, não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Ou seja, muitos estão relativizando o pecado
e dizendo que não é pecado aquilo que a Bíblia condena como um pecado, até mesmo negando a doutrina do pecado, a verdade sobre que o homem é um pecador. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Então, essa relativização do pecado, essas teologias modernas, o que elas têm feito? Elas têm aberto portas para que em muitos lugares que se dizem cristãos, o pecado ele já seja normalizado por meio dessas novas, modernas teologias. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã, ou seja, para a pureza da doutrina bíblica cristã. Aí o primeiro tópico da lição, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ou seja, a Bíblia nos ensina que o homem foi atingido pelo pecado e todos nós temos a natureza pecaminosa. O homem já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce com o vírus do pecado. Então, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Então, no hebraico, um dos significados para a palavra pecado é errar o alvo, ou seja, errar o alvo certo. Que é interessante porque a ideia de errar o alvo é você errar o alvo certo e o pecado é você acertar ou tomar um caminho que não é o alvo. Ou seja, quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus, ele está errando o alvo. Quando ele faz a sua vontade, ele está acertando o alvo errado, que é exatamente a sua vontade, que é o pecado. Então, pecar é errar o alvo, ou seja, errar Cristo, errar o caminho, deixar de fazer o que é certo, que é a vontade de Deus. Esse é o sentido, é um dos sentidos da palavra pecado, que aí, no caso do hebraico, chatá, que quer dizer errar o alvo. E o correspondente a essa palavra, no caso aí, o correspondente no grego dessa palavra hebraico, é hamartia, que significa erro moral. Então, inclusive há uma disciplina que vai falar exatamente sobre isso, a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, hamartia é exatamente erro moral, que é uma palavra aí do grego correspondente a chatá, que é a palavra hebraica para pecado, que é errar o alvo lá no hebraico, e no grego é um erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como uma transgressão da lei de Deus, ou seja, pecado é errar a lei de Deus, é deixar de fazer a vontade de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado, ou seja, fazer aquilo que Deus não quer que você faz, que é o alvo de Deus, que é a sua vontade. Quando você não faz a vontade de Deus, você está acertando o alvo errado, ou seja, fazendo o que não convém. Trata-se, então, de pecado de uma rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Então, pecar é rebelião contra Deus, é desobediência à sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar também contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Então, tanto pecar contra o próximo, ferindo o próximo, como você deixar de fazer o bem, isso também é pecado, que é o pecado por omissão. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Ou seja, o único remédio para o pecado é nascer de novo, ou seja, é ter o encontro com Cristo, é morrer com Cristo, morrer para a sua própria vontade, morrer para o mundo e receber a nova vida através do sacrifício de Cristo. Esse é o novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível através de Cristo. Somente Cristo reconcilia o homem com Deus.
Não é religião, não é religião evangélica, não é a católica, não é a espírita, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, nada, ninguém reconcilia o homem com Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único meio de reconciliação do homem com Deus. Quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus, alvo da ira de Deus. Então, o que você deve temer, muitos têm medo do inferno. Não, você deve temer a ira de Deus. Porque o inferno, inclusive, não foi preparado para o homem. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, a ira de Deus cai sobre todo filho da desobediência. Então, muitos irão para o inferno, não porque Deus fez o inferno para o homem, porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que pecam contra Deus e que não têm um encontro com Deus, eles serão alvos da ira de Deus. E aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo, ele se tornou homem para que a ira de Deus caísse sobre Cristo. Então, Cristo recebeu a punição em nosso lugar. Então, somente estando em Cristo, nós seremos livres da ira de Deus. A Bíblia diz que, portanto, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus foi condenado por nós. Jesus foi condenado pela humanidade. Ele não morreu em teu lugar, porque você já estava morto. Ele morreu por você. Jesus não morreu em teu lugar, porque você não poderia pagar o preço pelo seu pecado. Ele não morreu em teu lugar, ele morreu por você. Portanto, o único meio do homem se livrar da ira de Deus é estar escondido em Cristo, é através de Cristo Jesus. Então, o inferno é um lugar real e terrível, sim. Porém, o inferno é para aqueles que forem alcançados pela ira de Deus. Porém, a ira de Deus foi derramada em Jesus, para que todos aqueles que têm um encontro com Cristo se livrem da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. A universalidade do pecado. Aqui eu quero fazer uma observação. Pecado e pecados. Pecado é a rebelião originária lá da humanidade em Adão contra Deus. Ali é o pecado original. Esse pecado original, ele atingiu como um vírus a todo homem. Jesus veio exatamente para ser o remédio para o pecado do homem, o pecado original, a rebelião contra Deus. Então Jesus, ele nos livra da ira de Deus, porque ele é a cura para o pecado. Porém, se você não receber a cura do pecado, esse pecado, esse vírus, essa natureza original, ela gera os seus frutos, que são os pecados. Então você peca porque é um pecador, que traz consigo o vírus do pecado. Porém, uma criança, ela é uma pecadora. Ela nasce com o vírus do pecado. Porém, no seu estado de inocência, nós entendemos que ela ainda não deu à luz aos frutos do pecado original. Mas quando ela perde a inocência, ela passa a ter consciência de mundo, ela começa então agora a produzir os frutos do pecado, que são os pecados aí no plural, que nós cometemos. Então, pelos seus pecados, você é responsabilizado. O pecado original, Cristo, ele veio para pagar o preço, nos livrar do pecado enquanto rebelião contra Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o perdão do pecado. Cristo veio para perdoar o pecado do mundo. E com a graça de Cristo, ele nos dá a condição de evitar pecarmos contra Deus. E para cada pecado que nós cometemos, nós o que? Pedimos perdão a Deus, porque nós já recebemos o antídoto contra o pecado original.
Então, ou seja, eu não deixo de ser um pecador, porque eu pequei em Adão. Mas em Cristo eu torno uma nova criatura. Eu estou livre da ira de Deus, enquanto pecado, rebelião. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que me cuidar para não produzir os meus pecados de cada dia. Ou seja, é preciso que o meu eu interior, ele continua subjugado à minha natureza pecaminosa, ela continua sendo subjugada, crucificada em Cristo, para que eu não venha a praticar os frutos do pecado, que são os pecados que nós praticamos no dia a dia. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas falando de uma maneira mais direta e mais didática. Existe o pecado original, que é esse vírus que contaminou a humanidade. Cristo veio exatamente por causa do pecado, no sentido do afastamento, da rebelião contra Deus, e a ira de Deus caiu sobre Jesus. Porém, cada um de nós somos responsáveis pelos pecados que nós cometemos a cada dia. Ou seja, eu me tornei um pecador por fazer parte da humanidade. Agora eu sou responsabilizado pelos pecados que eu cometo, uma vez que eu sou um pecador por natureza. Então, Adão, ele pecou. Os pecados de Adão, ele teve e acertou-se ou acerta-se com Deus. E os pecados que eu cometo, os pecados derivados desse fruto, desse vírus que contaminou o homem, eu sou responsável pelos meus pecados. Então eu sou punido, se eu for condenado, eu serei condenado pelos meus pecados que eu cometo. Porque o pecado maior, Cristo veio e pagou o preço por ele. Ou seja, o pecado enquanto rebelião contra Deus, enquanto a ira de Deus, Jesus pagou o preço, e aqueles que estão em Cristo já não são mais alvos da ira de Deus. Mas isso não quer dizer que dentro de mim eu não tenha que lutar para manter-me subjugado a Cristo, para que eu não cometa pecados. E mesmo que eu venha a cometer pecados, eu tenho que sempre estar confessando a Cristo os meus pecados individuais, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa os pecados, esses é que alcança misericórdia de Deus. Então temos um problema universal, que é o pecado que entrou no mundo, que contaminou a natureza do homem, e temos o desenvolvimento dos frutos do pecado original, que são os pecados que nós cometemos a cada dia. Daí nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, subjugando a nossa natureza, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, para não estarmos dando frutos, não estarmos manifestando atos de pecados como consequência da natureza decaída, que tem que ser cada dia mortificada e crucificada em Cristo Jesus. Espero que eu tenha sido entendido. Então, a universalidade do pecado é nesse sentido. Aí esse subtópico 2, a universalidade do pecado é que, como um vírus, o pecado ele atingiu toda a humanidade. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Por quê? Porque o primeiro homem era a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo. Não, porque eu vi um mau exemplo, aí eu pequei. Não é só pela força do mau exemplo que ele é passado adiante, mas é um mal inerente à natureza humana. O pecado faz parte da natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado,
e da condenação da morte, porque todos pecaram e pelo pecado entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o homem foi corrompido pelo pecado, mas pela fé em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a graça, ou seja, é o favor imerecido de Deus ao homem. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se somos salvos pela graça é porque nós não merecemos. O que nós merecemos é a condenação. Mas pela graça, ou seja, por Cristo, nós somos salvos. E essa salvação ela é abraçada por meio da fé. Ou seja, você tem que crer. Você tem que deixar o próprio Cristo despertar em você o desejo que o seu próprio livre-arbítrio seja restaurado pela fé que o próprio Cristo brota dentro de você. E você dê essa resposta à graça de Cristo, à graça salvadora de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, ou seja, todas as áreas do homem foram atingidas pelo pecado. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração, ou seja, o homem, a própria regeneração, ela é operada por Cristo, que desperta a fé, o arrependimento, o entendimento para o conhecimento de pecado e nos dá força para tomar a decisão de nos voltarmos para Deus, recebendo a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Ele só pode ser liberto, o homem, do pecado, só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Cristo ele tem que comandar, inclusive, a nossa vontade. Nosso querer tem que ser entregue a Cristo, que não seja feito mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E olha que esse é um desafio para toda a nossa vida. Cristo já domina a tua vontade, os teus desejos, as tuas emoções, pois é necessário que ele domine todas as áreas da sua vida. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Ou seja, nós não fazemos nada para merecer a salvação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, louvado seja o seu nome. O tópico 2 da lição, as teologias modernas. Primeiro, subtópico, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, e de Puebla, no México. Essa tese aí do pecado social defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade social. Ou seja, essa teologia do pecado social, ela não vai dizer que o homem, que o pecado é algo inerente à natureza humana. Não. Ela vai desconstruir a ideia do pecado original. Ela vai colocar exatamente que o pecado é uma construção social, ou seja, o homem peca por causa da pobreza, por causa da injustiça, por causa da desigualdade social, é que leva o homem a cometer o pecado. Algo totalmente contrário à palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que são pobres, nem por isso elas são más. Pessoas que são injustiçadas,
são desigualmente, socialmente desigual, mas nem por isso elas fazem o mal. Então não é esse o caminho de dizer que o pecado é uma consequência da pobreza, da injustiça e da desigualdade. Isso são consequências do pecado. Sim, a pobreza, a injustiça, a desigualdade é uma consequência do pecado? Sim. É uma consequência da ganância do homem, do pecado. Mas não que isso aqui é que gera o pecado. Dessa maneira, a redenção do pecado, segundo essa teologia, não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar das questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, da natureza humana, é para o pecado social, ou seja, para a estrutura social. Então, essa mudança enfraquece a responsabilidade moral do homem frente ao pecado. Já que é uma questão social, então o homem não tem responsabilidade por causa do pecado. Ele é uma vítima, vamos dizer assim, da sociedade, do pecado. Então deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas, as consequências do pecado. A partir daí, resolve as questões de ordem social. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. É uma forma de deturpar o que a Bíblia fala sobre o pecado. O pecado não é uma construção social. O pecado não é gerado por causa da injustiça social. Se resolver os problemas sociais, acaba-se o pecado. Não. Tem pessoas aí que têm tudo nas mãos, mas é um pecador. Tem dinheiro, tem bens, tem tudo e é um pecador voraz contra Deus. Então, mostra que isso não é o problema. E aí temos então a teologia do pecado social, vem agora a teologia maligna que está em voga, que é a teologia da libertação. Essa tem causado um grande prejuízo, né, no mundo religioso. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Então, é a sociedade quem oprime o homem. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez no Peru, e Leonardo Boff aqui no Brasil. Para esses teólogos, entre aspas, para eles o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas o estudo teológico deve estar centrado na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, se o homem for liberto das injustiças sociais, econômica, cultural, o homem então será liberto do pecado, quando na verdade não é esse o caminho. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório. Quais são essas teologias com base na teologia da libertação? São as teologias emancipatórias, que quer dizer o quê? Por exemplo, em relação, aqui dá algumas amostras dessa teologia emancipatória. Seria, por exemplo, a emancipação quanto à questão do gênero, aí a transexualidade, emancipar, essa questão de você emancipar em termos de escolher que gênero você quer pertencer, se é bi, se é trans, e aí sucessivamente. Então surgem essas teorias ou teologias de cunho emancipatório, como por exemplo, emancipatório de gênero, que é a transexualidade, de sexualidade, a questão da liberdade do homossexualismo, como sendo algo natural, é uma forma de se libertar, de emancipação. Há teologias que defendem isso. A questão da sexualidade ligada aí à homossexualidade. A questão da raça, emancipação da raça. E uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Isso aí é uma teologia que tem tomado conta. O que seria essa teologia da missão integral?
seria o grande impacto dessas influências, é que a fé cristã é reduzida à militância política, social e marxista. Então, essa teologia da missão integral, essa questão do cuidado do homem, ver o homem como um todo, contemplar o homem nas suas demandas sociais, econômica, política, e fazendo isso daria jeito no problema do homem. O problema não está no homem, mas está na sociedade. Então, esse seria um grande erro. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho. Então, defende-se pautas sociais, progressistas, nessa teologia da missão integral. As pautas sociais, progressistas, elas são disfarçadas como sendo um evangelho e são colocadas acima dos valores morais do reino de Deus. Essa é a verdade desse tipo de teologia. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, em criticismo, assistencialismo. Tudo isso vem disfarçado como sendo o evangelho que confronta o pecado original, o pecado do homem. E aí, também uma outra consequência dessas teologias modernas, uma outra teologia é o liberalismo teológico. Então, após a Reforma Protestante, aí de 517, houve a febre do liberalismo teológico, e cada um pode interpretar a Bíblia, cada um é o intérprete por natureza. Você não precisa mais da intermediação de nenhum teólogo, de nenhum padre, de um pastor. Você mesmo pode interpretar a Bíblia. Tem um lado positivo da questão do próprio fiel ter acesso à palavra de Deus. Isso tem algo positivo, sim, sem sombra de dúvida. O problema é que esse liberalismo teológico coloca a todos, a leigos ou doutos, sob si a responsabilidade dele discernir, ou dele interpretar, ou dele formar a sua própria teologia, a sua própria forma de enxergar a doutrina cristã, inclusive não submetendo à luz dos próprios ensinamentos dos apóstolos. Há uma certa relativização da leitura da teologia bíblica, que seria algo totalmente avesso à palavra de Deus. Bem, então, liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante de 517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Você pode, por meio da razão, chegar ao conhecimento de Deus, à leitura, à interpretação da Bíblia, independente da luz divina, da luz do Espírito Santo. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras são questionadas. Aí, à luz da razão, você vai questionar se a Bíblia de fato ela é inspirada por Deus, se de fato a Bíblia não tem erro, se ela é infalível. Tudo isso passa a ser questionado dentro desse liberalismo teológico. Também uma outra coisa perigosa é os milagres e o sobrenatural são considerados mitos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Doutrina, por exemplo, da fé, a questão da salvação pela fé, da questão do sacrifício de Cristo, tudo isso passa a ser ressignificado, há uma ressignificação de todas essas coisas. Então aqui vai se pregar exatamente através dessa nova teologia aqui do liberalismo teológico, pega aqui a possibilidade agora então de ressignificar a questão das doutrinas bíblicas, a questão da salvação, a questão da doutrina do pecado. Tudo isso agora vai ser ressignificado, vai tentar se adaptar a Bíblia à nova realidade, no caso do homem. Isso aqui é algo também perigoso. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, de confissão de pecados e mudança de caráter, por quê? Por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo.
Ao invés de pregar agora a questão da mudança de caráter, arrependimento de pecado, confissão de pecado, vai pregar uma visão mais progressista do homem vencer a opressão social, tendo aí o marxismo como um paradigma doutrinário, podemos dizer assim. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso ele é propagado e toda experiência espiritual agora passa a ser válida. Então, uma experiência espiritual ela tem o mesmo valor do que o que a Bíblia está dizendo. Você teve uma experiência espiritual, transforma isso em doutrina e aí toma isso como tendo a mesma validade das Escrituras. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que fundamentam na revelação das Escrituras. E aí o terceiro tópico, a normalização do pecado. É uma outra deturpação da doutrina cristã, é a normalização do pecado. Primeiro subtópico, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulamentam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. O que é ética? A ética é um código que vai fiscalizar a moral, os valores que uma sociedade defende. Então, os valores que uma sociedade defende, a moral de uma sociedade, ela vamos dizer assim, ela é regulada por meio de códigos que a gente chama de ética. Então, a ética é o regulamento da moral, da conduta do homem. Então, o que nós temos aqui? Então, em termos gerais, os valores que regulamentam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, o que você faz, a prática da conduta, o que deve ser feito, o que é acordado na sociedade é a moral e a ética seria essa fiscalizadora, isso transformado em códigos para ser observado. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Então, a obediência aos princípios da palavra de Deus é o que diz o que é a moral cristã. A obediência da palavra de Deus, na Bíblia está o código de ética do que deve ser o caráter, a moral cristã. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter, uma falha moral, uma falha ética. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada, já que a ética não é uma ética bíblica. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Você terá lá o código de ética cristã, mas as suas atitudes, isso não condiz com a moral cristã. É uma ética desvirtuada da moral, ou seja, você está antiético, não bate com aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma coisa, lá os códigos, que disciplina a moral bíblica, a conduta, um código de ética cristã, porém na prática isso não está de acordo. Então a moral é desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica, temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade passa a ser algo normal, a imoralidade sexual. Isso aqui é algo que infelizmente tem se tornado uma realidade, inclusive no meio evangélico, no meio religioso. A imoralidade sexual passa a ser uma prática normal, o aborto, o uso de drogas ilícitas e drogas lícitas, e outras coisas que já tem muitos que se dizem evangélicos que fazem, porque já se tornou normal. A questão da imoralidade sexual, a questão do aborto, drogas, já há muitos que se dizem religiosos que fazem, inclusive defendem isso. Aí o subtópico 2, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual, ou seja, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo,
Em defesa dessa liberdade da pessoa decidir sobre o seu corpo, banaliza-se o sexo, por exemplo, o sexo pré-conjugal, antes do casamento, o sexo extraconjugal, se você sendo casada e praticando sexo, mesmo tendo um companheiro, normaliza-se também a homossexualidade. Então, infelizmente, isso é coisa que nós estamos vivendo, essa imoralidade sexual, como consequência dessa normalização do pecado. Já existem pessoas crentes, conheço inclusive, e não são poucos, que já está relativizando o pecado, a banalização sexual. Por exemplo, que acha que é normal fazer sexo antes do casamento, ou, no caso, uma relação extraconjugal. Às vezes, há pessoas que, inclusive, se justificam olhando quem faz mais pecado. Ah, não, mas eu estou fazendo isso e o pastor fulano de tal, e tal líder que faz isso, aquilo outro. Então já há pessoas que tentam justificar o seu pecado tomando por base alguém que é mais pecador do que ele. Coitado. Uma pessoa dessa perdeu o temor de Deus, perdeu a sensibilidade espiritual. Conheço pessoas que estão em pecado e eles tomam como justificativa da sua vida de pecado porque conhecem um líder ou alguns líderes que comete o pecado que ele faz e bem mais do que o que ele está fazendo. Então ele se avalia pelo pior. Então, entre o pior, ele se acha menos pior. Então, ele acha-se justificado em cometer o seu pecado, em estar em adultério, em estar na prostituição, porque ele vê alguém que, inclusive, exerce liderança, cometendo pecados pior do que o dele. Então, por isso, ele se acha justificado. Cego que guia cego, ou que segue cego, cai dentro do mesmo buraco. Então, eu não tenho o direito de pecar porque meu pastor comete tal pecado. Então, eu vou me justificar para a tranquilidade da minha consciência. Eu vou achar que está tudo bem comigo porque eu estou em adultério, mas o meu líder, eu conheço líderes espirituais que já adulteraram várias vezes, que estão na prostituição. Então, se ele é um líder, ele está fazendo esse tanto de pecado, porque eu não posso cometer um adultério? Só que isso é uma aberração diante de Deus. Você que está nessa condição de pecado, na prostituição, no adultério, pecado extraconjugal, pré-conjugal, porque você vê alguém fazendo isso e você acha que isso justifica o teu pecado, eu te digo com toda sinceridade, você está perdendo o temor de Deus. Tenha muito cuidado. Sua consciência está cauterizada e pode ser que não haja mais lugar para arrependimento no teu coração se você acha que é normal a vida que você está levando. Um pecado não justifica outro pecado. Isso se chama exatamente normalização do pecado. Então há aqueles que estão com essas práticas, entendeu? Defendendo essas práticas, porque acha que já se tornou normal, o pecado extraconjugal, a homossexualidade. Ah, não, mas já tem tal pastor que aceita na sua igreja, inclusive líderes que são homossexuais, pessoas que estão exercendo funções na igreja que praticam a homossexualidade. Então, por que eu não posso praticar? É pecado. Homossexualidade é pecado. Uma coisa é você respeitar a pessoa do homossexual enquanto pessoa. Tem alma que tem o mesmo valor diante de Deus. É um ser humano como qualquer um outro. Agora, o pecado é pecado. Não se negocia com o pecado. A homossexualidade é pecado à luz da Bíblia. É uma aberração à luz da Bíblia. E não se pode defender. Não é porque em tal lugar alguém é regente, é pastor, é líder, seja lá o que for, e tolera ou pratica a homossexualidade que você deve praticar. Isso é um pecado contra Deus. A Bíblia diz que os que cometem tais práticas não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, os edonitas, isso é pecado contra Deus, sim. A fornicação é pecado, o adultério é pecado, a prostituição é pecado, a homossexualidade é pecado, tudo isso é pecado.
e os que cometem tais práticas não herdarão o reino dos céus, não verão a Deus, estarão eternamente afastados de Deus. Também, nessa prática de normalização do pecado, da imoralidade sexual, vamos ter então também aí, temos a doutrina. Isso aqui é algo também que infelizmente nós temos presenciado. A doutrina da castidade é vista como opressora. Não, o jovem, a moça, o rapaz se guardarem virgem, puros para o casamento, isso é cafona, isso é opressão, é de uma sociedade ultrapassada. Quantos aí, olha, por exemplo, se envergonham, o jovem, o moço, a moça, se já tem vergonha de dizer que nunca teve uma relação sexual, porque isso já é vergonhoso para muitos. Na escola, no mundo secular, nem se fala, já é vergonha alguém descobrir que você ainda é virgem, o rapaz ou a moça, mas muitos têm trazido isso para dentro da igreja. Não, mas eu já estou com 18 anos de idade, 20 anos de idade, nunca fiz sexo. Não, eu não posso estar virgem, isso é vergonhoso, isso é uma opressão da religião. Não, a Bíblia condena o sexo, é algo sagrado, é feito para dentro do casamento, e fora do casamento não há aprovação divina. Seja você quem quer que seja você líder, seja você membro, seja lá o que você, a posição que você ocupe, se você está cometendo o pecado, sexo antes do casamento, está em pecado contra Deus. E isso não é nenhuma opressão religiosa, isso é a Bíblia que condena. Portanto, não se deve afrouxar quanto a isso. Então, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino de ideologia de gênero, a erotização da infância, promovendo a luxúria, a licenciosidade, tudo isso é pecado. O pecado ele é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada exatamente por causa da normalização do pecado e da imoralidade sexual que inclusive tem adentrado a muitas igrejas e também igrejas evangélicas inclusive. E por fim, o último subtópico, dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável, deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante a vulgarização do pecado, vou dar uma pausa aqui para não confundir a leitura. Em primeiro lugar, aqui o comentarista coloca, e a Bíblia ensina isso, que a vida humana ela é sagrada, porque ela tem origem divina, é Deus quem dá a vida, portanto ela é sagrada. Se ela é sagrada, então ninguém pode tirar, somente Deus é o dono da vida. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada, já que ela é algo divino. O corpo humano, ele deve ser cuidado, sim, deve ser alimentado, ele deve ser preservado. Tudo isso porque a Bíblia diz que o próprio corpo do homem, o nosso corpo, ele deve ser usado como templo de Deus, como templo para Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus haverá de destruí-lo, porque nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Então, o corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado, apesar de tudo isso, fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. O pecado tem o que? Negligenciado a sacralidade da dignidade humana, desprezado isso, e propala-se o que? A autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e moral. E aí o slogan, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, porque o corpo é seu, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio, a eutanásia e etc. Nada de meu corpo é minhas regras. O teu corpo, a vida foi Deus quem te deu.
Ah, não, eu vou abortar porque meu corpo, minhas regras. Não. O feto que está dentro de você não é uma extensão do teu corpo, é uma vida dentro de você, que tem sua própria identidade. Não é uma extensão do teu corpo. E o teu corpo, ele foi criado por Deus. Deus te deu espírito, alma e corpo. E não são as tuas regras. Você terá que prestar conta a Deus, inclusive do teu corpo, do que também tu tens feito através dele e com ele, com o teu corpo. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Seja você religioso ou não, você foi criado por Deus. E pecar contra Deus é pecar no espírito, na alma e no corpo. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não pertenço a religião nenhuma. Não importa. Você não se autocriou. Não importa o nome que você dê a quem você acha que te criou. Se você dá nome a uma grande mente, a um motor imóvel, seja lá o que for, eu chamo esse ser, essa primeira causa incausada, eu chamo ela de Deus. E você tem que dar conta ao seu Criador. Dar conta do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Por fim, a conclusão. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica, ou seja, não se envolver com política, e nem ser insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. A igreja ela tem que participar da política, ela tem que participar de ações sociais, mas o pecado, esse é o mal que tem que ser combatido. E não se pode dar um nome bonito para pecado. Pecado é pecado e acabou. Não é dando um nome bonito ao pecado que ele vai ficar menos perigoso. Pelo contrário, pecado tem que ser chamado de pecado. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, contra o mundo, no sentido das atitudes do mundo, as atitudes contra Deus, luta contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. A igreja luta e deve lutar. A igreja de Cristo é uma igreja militante, protestante, que deve protestar contra tudo que vai de encontro à palavra de Deus. Tudo que fere a santidade de Deus é pecado e a igreja tem que combater como sendo pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa se enquadrar dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Eu deixei bem claro que essa lição ela não trata de flores, como a palavra de Deus não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Então, cada um pegue a parte que lhe compete. Há uma deturpação da doutrina bíblica do pecado. Pecado vai ser sempre pecado, nunca vai chegar aí os bons tempos, entre aspas, onde algo que você tanto deseja fazer, mas que hoje é errado, nunca vai chegar um tempo que isso vai ser permitido. Ah não, agora o mundo evoluiu, agora já não é mais pecado. Não, pecado será sempre pecado. Que Deus nos guarde, que nós possamos guardar a nossa vida, guardar o nosso coração do pecado e dos pecados e vivermos sendo conduzidos pela vontade divina e nos certificarmos se de fato nós já tivemos um encontro com Cristo, ou se não somos apenas religiosos, se não somos apenas seres que estamos vivendo o politicamente correto. Temos que viver segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração por meio desse ensinamento. Um grande abraço e paz seja convosco.